Essa pergunta, que acho que é a pergunta que a gente faz, né, Potter? Porque encontrar um fim, uma lógica atacando civis, e eu sei que as pessoas que estão ouvindo agora, vão dizer, mas o outro lado, mas vocês estão falando de um lado só. Não existe mas quando você mata uma criança que está com a família tomando café da manhã, ou quando pessoas estão se divertindo, né, numa festa, numa rave. Imagina se a gente está aqui no Brasil e chega alguém que simplesmente metralha, mata mais de 200 pessoas numa festa que foram simplesmente se divertir. Mas é uma pergunta absolutamente necessária que você faz e a pessoa que está do outro lado se sente intimidada e levanta, inclusive. E para nós aqui, daí lado ocidental, a nossa leitura pode ser rasa, como disse o Potter, eu fico com medo, sabe? Quando aquele cara se levanta, assim, eu penso, meu Deus, o Hugo tá seguro ali. Queria que você contasse um pouco disso, assim, como é que foi esse momento que ele tira, né, o microfone, acho que é uma lapela, né, que tá Isso, uma lapela sem fio. Isso, e aí ele fala, não, vamos encerrar a entrevista. Mal comparando, né, numa comparação muito ruim, a gente vê coisas assim, sei lá, treinador de futebol não gostou de uma pergunta do repórter, devolve com uma patada. Mas ali você tava com o cara do Hamas, que simplesmente promoveu aquela matança no episódio lá do sábado em Israel. Como é que foi esse momento? Eu acho que quando a gente se preparou para essa entrevista, enfim, quando eu comecei a pensar nas perguntas, eu comecei a pesquisar, eu conversava com minha produtora, em nenhum momento a gente considerou o cenário de a entrevista ser interrompida no meio, então foi uma grande surpresa quando aquilo aconteceu. Eu acho que, enfim, eu considerei várias respostas que ele poderia dar e várias perguntas que eu poderia para tentar rebater o ponto dele, mas em nenhum momento eu pensei que ele ia desistir da entrevista no meio da entrevista, da maneira como ele fez. Eu acho que eu fiquei talvez tão surpreso com o desfecho da entrevista que eu não pensei em absolutamente mais nada, a não ser a gente precisa terminar isso daqui e sair daqui, porque eu pensei que eu não pensei nem na nossa questão de segurança física, porque eu acho que a gente estava em Beirute, nós estávamos identificados como jornalistas, vários jornalistas estiveram ali naquela coletiva, naquela conversa que ele tinha tido, existiam outros jornalistas que estavam esperando para entrevistá-lo, a gente não tinha sido o único, acho que tinha mais uma equipe ali esperando entrevistá-los, ou seja, eu acho que a questão ali, apesar de ser tensa, era uma questão de segurança. O meu único receio era que ele pedisse para que a gente deletasse a nossa entrevista. E eles pediram, e na verdade eles pediram, mas a gente simplesmente ignorou, tentou ali, pegou todas as nossas câmeras que a gente tinha, colocou. Pediram pra gente apagar, pediram umas 2, 3 vezes pra gente apagar. Como? Pediram. Como é que foi esse pedido? Porque eles pediram pelo meu tradutor, e meu tradutor pela primeira vez fingiu que não tinha ouvido, aí ele percebeu que meu tradutor não tinha passado a mensagem, aí quando eu ouvi a palavra deleted, you've got to delete the footage, eu simplesmente ignorei e falei, a gente tem que sair daqui, e a gente saiu rapidamente, sem deletar a entrevista. Mas na questão momentos de segurança de tensão, física, não teve nenhum... Momentos de tensão. Foram alguns 5 minutos de tensão, sim. Mas enfim, eu acho que... Por favor, Hugo, por favor, complete. Não, eu acho que o conflito entre israelenses e palestinos é um dos temas, um dos assuntos mais complicados que a gente cobre na BBC e eu acho que nas redações no mundo inteiro. Eu moro no Oriente Médio, tenho vindo para cá já faz 15 anos, eu já morei em Israel, eu morei no Egito, agora eu moro no Líbano. Então eu tenho um pouco de, talvez, conhecimento deste assunto. E a gente tem sido atacados, eu acho que como todos os veículos de comunicação, talvez, por todos os lados. Então, fazer uma entrevista em que as perguntas fossem robustas e a gente conseguir publicar isso, eu acho que era muito importante. É que assim, Hugo, bom, vamos à pergunta que ele se irritou. O pessoal está pedindo. Qual foi a pergunta que tu fez?
Desculpa, eu perdi, eu não te entendi. Repete para nós a pergunta, porque que fez com que ele acabasse. eu não sei se tu sabe, mas aqui no Brasil viralizou. E inclusive as pessoas acham que tu é britânico, porque o acento, o sotaque tá perfeito, né? Daí as pessoas ficam falando assim, mas me admira um inglês, um britânico, fica falando disso, daquilo. Ninguém faz ideia que o Hugo é brasileiro. Da onde, Hugo, que tu é? De estado? Eu sou de São Paulo. De São Paulo. E aí começa ataque, aquela coisa toda, né? Mas enfim, viralizou aqui, eu imagino que deve ser do teu conhecimento. Mas o Potter pediu para você repetir a pergunta para quem não recebeu esse vídeo, ou quem não acessou esse vídeo na sua timeline. Eu acho que a pergunta inicial com a qual eu abri a entrevista foi: como é que você justifica matar centenas de pessoas, inclusive civis, muitos civis, inclusive pessoas que estão num festival de música ou estão em suas próprias casas com as famílias? Ele tinha uma mensagem muito clara, que ele queria fazer a distinção de que essa operação, como eles dizem, era uma operação militar, para usar as palavras dele, e que nenhum dos atiradores tinha recebido ordem para focar nos civis. E aí, o que a gente vê hoje, a evidência, os fatos, não faz sentido. Os atiradores, eles filmaram os crimes que eles estavam cometendo. A gente viu que alguns dos crimes foram transmitidos ao vivo na televisão. A gente viu toda a crueldade de pessoas que foram carbonizadas, enfim, todos os detalhes que, enfim, não preciso dar aqui. E todas as vezes em que ele tentava, e ele repetia essa resposta para todas as perguntas, praticamente todas as perguntas que eu fazia. Enfim, eu acho que no final, quando a gente já estava nos 10 minutos, eu perguntei a ele como que isso avançava, como esse ataque avançava a causa palestina. E aí eu acho que ele meio quis fazer comentar de que a história de toda a ocupação, as décadas de ocupação, mas eu repeti como que matar dezenas de pessoas, centenas de civis, como invadir a casa das pessoas, como invadir um festival de música, como isso avança a causa palestina. E quando eu repeti de novo para ele, então como que você justifica isso? Foi aí que ele desistiu da entrevista.